Uma das coisas mais interessantes e que carregam a maior expectativa desse que vos fala quando uma luta termina em Record of Ragnarok é ver a força dos personagens que terminaram de lutar. Nas últimas rodadas tivemos oponentes incríveis, tanto do lado dos humanos quanto do lado dos deuses, e é claro que a recém-finalizada nona rodada não ficaria para trás. Por isso o quadro do Quem Venceria de hoje é especial, foi feita uma votação lá no Discord do canal com os dois confrontos do representante humano da nona rodada, Leônidas, e do representante divino da nona rodada, o Apollo. E como vocês conseguem ver, o vencedor foi o confronto de Apollo, o deus do sol, versus Poseidon, o deus dos mares, um confronto deveras interessante. Quer ver outras lutas sendo comentadas no canal? Entra lá no server do Discord, que é lá onde é feita as votações para decidir as próximas lutas que serão analisadas. Dá também a sua sugestão de que luta pode ser feita e que quem sabe ela entra nas próximas a serem votadas. Antes de começar a análise, deixa eu te lembrar de dar like, se inscrever e comentar aí embaixo quem você acha que ganha esse duelo fervoroso de Deus contra Deus. E antes de começar a análise, eu só queria fazer um pequeno adendo. Esse vídeo está sendo escrito, gravado, editado e postado durante o lançamento do capítulo 83, que foi o capítulo que finalizou Apollo vs Leônidas, ou seja, o capítulo depois da luta deles ainda não foi lançado, o 84. Eu tô fazendo esse disclaimer pois é comum no mangá que o capítulo após o final da luta venha com algumas explicações do que aconteceu no final, ou algo importante sobre os personagens que lutaram. Isso aconteceu em todas as lutas, mas com mais importância nas últimas duas, o round 7 e o round 8. Então eu tô deixando esse adendo porque pode acontecer alguma fala ou explicação que pode acabar mudando totalmente a análise desse vídeo. Se isso acontecer, eu vou falar na review do capítulo aqui no canal, então já se inscreve para ficar ligado. E agora sim, sem mais enrolações, vamos direto para a análise. De um lado, o representante da nona rodada, deus da poesia, do arco, da filosofia, do boxe, da medicina e principalmente o deus do sol, Apollo. E do outro lado, o deus mais temido, o deus que mais cabe o título de rei, o mais veloz, deus dos mares, Poseidon. Nesse vídeo vamos descobrir qual desses dois deuses é o vencedor desse duelo. Para a força física geral, vamos considerar os feitos de força pura deles, unicamente coisas que eles fizeram envolvendo a força e apenas ela. Do lado do Apollo, ele realmente não demonstrou muita coisa com a sua força física pura, no máximo ele conseguiu quase segurar o Phalanx Echoes do Leônidas por um tempo, mas nada demais nesse fato aí. Já pro Poseidon, ele também não é o melhor exemplo de força física, mas com certeza ele tem mais do que o Apollo, ele demonstrou ter certo controle sobre os músculos dele e pode até crescer eles, e ele ainda conseguiu criar um rombo na parede só jogando o Adamas pro lado, então o ponto de força vai pra ele. Já que a coisa fica um pouco mais interessante. O Poseidon realmente não tem muita potência de ataque, os golpes dele são mais focados em velocidade do que qualquer outra coisa, mas o Apollo tem bastante efeito de potência de ataque. Os socos normais dele são bem fracos, mas ele tem golpes no seu modo de batalha mais poderoso que deram um bom dano no Leônidas, que é alguém muito resistente. Além daquele grande socão de luz que ele acerta no Leônidas e quase o desmaia completamente, ele também tem as suas flechas de luz que transpassam o Leônidas completamente durante a luta. E o golpe que não só matou o Léo, como também quebrou o dito escudo mais forte da humanidade, que é a flecha de prata dele. Com certeza é um dos golpes mais fortes do verso em questão de AP, então definitivamente o ponto de AP vai para Apollo. Aqui é outra estética que os dois deuses não brilham muito. O Apollo meio que não acerta o chão direito, mas não destrói nada, então não tem muito o que jogar dele. Só pra não deixar passar, ele meio que rasga a arena com os dois fios de luz das linhas de Artemis dele, mas sinceramente isso é basicamente irrelevante aqui pra discussão. Já o Poseidon não é nenhum destaque nesse stat também, mas ele é sim melhor que o Apollo nisso, já que com o seu Medusa Aula Demeter ele destruiu ali parte da arena do chão da rodada 3, né? Então o ponto de capacidade destrutiva vai pro Poseidon. Ah, agora sim o stat que vai gerar muita discussão. Esses dois, Apollo e Poseidon, definitivamente são destaques na obra quando o assunto é velocidade. Então muito da batalha deles vai ser decidida aqui já nessa sessão. Para começo com velocidade de ataque, o Poseidon é provavelmente um dos personagens com a melhor velocidade de ataque do verso. Todos os ataques dele consistem em estocadas rápidas e um spam fervoroso que até o Sasaki tinha dificuldade de desviar ou defender, mas com Medusa Aula Demeter a coisa chega no nível que ele cria um domo de pós-imagens dele. Mas o Apollo não fica pra trás, a gente tá falando de velocidade de ataque, o Apollo é literalmente o cara que tem o golpe mais rápido nesse aspecto, no caso suas flechas de luz, Apollo Epicyrus. Além disso, ele foi capaz de colocar bastante pressão no Leônidas, com seu footwork de boxe, então a velocidade de ataque dele normalmente não é nada mal. Aqui a gente fica num conflito para quem tem a melhor velocidade de ataque, no caso o Apollo ou o Poseidon. O Poseidon meio que tem um golpe mais lento, né, no caso as estocadas dele, mas que são em maior quantidade, como vemos no Medusa Aula Demeter, enquanto com o Apollo nós temos um golpe mais rápido, mas em menor quantidade, com o Apollo Epicyrus dele.
Apesar disso, esse golpe do Apollo, as flechas de luz no caso, também são spam de golpes, tamanhos que o Leônidas nem conseguia se mexer de onde ele estava, e somado com o fato de que é o golpe mais rápido dos céus, e portanto mais rápido que o Medusa of Demeter, o ponto de velocidade de ataque vai para Apollo. O Apollo tá saindo muito bem, vencer o Poseidon em velocidade de ataque é um feito que poucos conseguem, mas a luta ainda não acabou. A velocidade de reação do Apollo também é muito boa, ele conseguiu desviar de todos os golpes do Leônidas no seu Phalanx Athanatos, ou quando ele desvia do Phalanx Nemesis a queima-roupa, mas não conseguiu desviar do seu tiro refletido, o que indica que a velocidade de ataque dele é maior do que a velocidade de reação. No caso do Poseidon, ele acompanhava o Sasaki completamente, mesmo com a katana do Sasaki bem próxima dele, ele conseguiu desviar a tempo de aparecer atrás do Sasaki, inclusive se adaptando à velocidade dele algumas vezes. Esse stat dos dois, a velocidade de reação, no caso desses dois, acaba conversando muito com outro stat que nós vamos falar mais pra frente, que agora é a velocidade de esquiva. Então os dois stats vão acabar indo invariavelmente pro mesmo personagem, que na minha visão é o Poseidon, que conseguiu desviar muito melhor de golpes que são muito mais rápidos, o Sasaki é mais rápido que o Leônidas e por isso desviar dos golpes dele são feitos mais impressionantes que os do Apollo. Por isso os dois pontos, velocidade de reação e velocidade de esquiva, vão pro Poseidon. E para fechar o tópico de velocidade, um ponto que pode ser crucial para a decisão desse confronto, a velocidade de movimento. Assim como os feitos anteriores, os feitos desses dois acabam envolvendo muita esquiva. No caso do Apollo, já citada a footwork dele, que esquivou dos golpes do Leônidas, e no caso do Poseidon, algo um pouco diferente, já que o Medusa of Demeter dele consiste nele se movimentando em vários pontos muito rapidamente, o que enquadra a velocidade de movimento, além de, claro, desviar de vários e vários golpes do Sasaki durante a luta por meio de esquivas longas, percorrendo muito espaço. Por isso, a velocidade de movimento vai para o Poseidon também. Muitas vezes, os atributos que definem uma luta não são os atributos que os dois brilham mais, mas sim os atributos que eles brilham menos, e esse aqui é um ótimo caso. Nem o Apollo e nem o Poseidon têm bons feitos de resistência. Só lembrando aqui, eu explico isso melhor no primeiro vídeo do quem venceria entre Ares e Tesla, mas eu vou resumir: resistência nos meus critérios é aguentar golpes e continuar lutando, e durabilidade é você tancar os golpes, ou seja, você meio que ignorar os danos. A gente já vai falar de durabilidade, mas resistência invariavelmente o ponto vai pro Apollo. O Poseidon não tem muitos feitos de resistência, ele é um personagem focado em se esquivar e não em se defender, e por isso acaba ficando sem feitos nessa área. Já o Apollo tem feitos melhores, principalmente por tomar um Phalanx Nemesis na cara e continuar lutando. Graças a isso, o atributo de resistência vai pro Apollo. Assim como resistência, durabilidade não é lá um atributo que o Poseidon brilha muito, ele basicamente sofre dano de todos os golpes que o Sasaki lança nele. Já no caso do Apollo é basicamente a mesma coisa, todos os ataques que o Leônidas acerta nele, os únicos dois na luta, o Apollo não tanca e toma o dano. Apesar disso, eu vou dar o ponto de durabilidade pro Apollo simplesmente porque o oponente que ele enfrentou, no caso o Leônidas, tem mais potência de ataque, o que acaba influenciando na durabilidade. Aqui o Apollo acaba se fudendo muito. Ele não tem muitos feitos de tolerância à dor, na realidade é justamente o contrário. Todo golpe que ele tomou na luta ele acaba demonstrando tanto dor quanto cansaço, e tem até mais dificuldade de se levantar depois daquele golpe que ele tomou do Leônidas na cara. Já no caso do Poseidon, bem, ele é meio que um dos personagens com mais tolerância à dor do verso, e basicamente não demonstra cansaço ou dor em nenhum momento durante a sua luta. Então ele tem bastante vantagem nesse aspecto, por isso o ponto de tolerância à dor vai pro Poseidon. E como estamina é quase que um atributo correlacionado com tolerância à dor, o Poseidon também tem ótimos feitos. O Medusa of Demeter é dito pelo Hindon como um golpe que trouxe o dilúvio à Terra e, bem, o nome dele é Dilúvio de 40 dias e 40 noites. É meio sugestivo o que acontece, né? Além disso, o Poseidon não demonstrou cansaço usando esse golpe. Já pro Apollo, ele não demonstrou cansaço enquanto ele desferia os golpes. Tanto o footwork, quanto ele na luta de combate curto alcance, quanto o arco foram momentos em que ele não demonstrou se cansar. Mas após receber os golpes, muito graças à baixa resistência dele, o Apollo acabou sim demonstrando cansaço, inclusive chegando ao seu limite no meio da luta. Por isso, o ponto de estamina vai pro Poseidon. Bom, o Poseidon em si não demonstrou literalmente nada de QI. Não dizendo que ele é burro, ele provavelmente não é nenhum idiota, mas do que a gente viu dele, literalmente ele não demonstrou nada. Já do lado do Apollo, ele é literalmente o deus da poesia e o deus da filosofia. Tudo isso dito no mangá que ele alcançou com puro esforço, então precisa falar mais alguma coisa? O ponto de QI vai pro Apollo, né? Olha, esse aqui pode parecer meio esquisito. Assim como em QI, o QI Battle, o Poseidon também é um cara sem qualquer feat. Pra não dizer que eu não falei das flores, o Poseidon foi um general de guerra na Gigantomachia, então ele deve sim saber algo de estratégia, e ele reconhece que o Sasaki é capaz de analisar e prever os movimentos dele mesmo sem ninguém contar isso. Mas o Apollo é literalmente o deus do boxe, e ele alcançou isso por puro esforço e dedicação também.
Além disso, ele é capaz de usar fintas no meio da luta e até mesmo sorrateiramente prender o Leônidas com os seus fios, além da grande criatividade e estratégia no uso dos fios de Artemis dele. Por isso, o ponto de inteligência de batalha vai para Apollo. E falando em fios de Artemis, vamos para a parte dos hacks, mas primeiro com o Poseidon. Desconsiderando os hacks que ambos Apollo e Poseidon têm por ser deuses, como fisiologia divina e a imortalidade deles, o Poseidon tem realmente bem poucos hacks para colocar na conta. Basicamente ele tem um controle limitado do corpo, capaz de aumentar os seus músculos, como Zeus faz, por exemplo, só que é uma taxa bem menor. Ele tem maestria completa no Bidente, sendo considerado o melhor lanceiro dos céus, hidrocinese, que é a manipulação de água, e tem criação de pós-imagem, que aqui pra batalha é meio que a única habilidade relevante do Poseidon, já que a hidrocinese não faz nada na luta dele. A criação de pós-imagens é proeminente de basicamente todos os golpes dele, como a Amphitrite, que é o Tiro Demeter, e o Medusa All of Demeter, um golpe extremamente rápido e poderoso já citado aqui no vídeo. Agora vamos para as habilidades do Apollo. Ele tem maestria em armas, como arco, flecha e escudo, e artes marciais, sendo o deus do boxe. E também tem criação de armas, que é um hack bem interessante proveniente dos seus fios de Artemis, onde ele manipula a luz e cria armas diferentes. Em especial fios que ele pode usar para aliviar o impacto dos golpes, como fez com o Phalanx Encos do Leônidas, ou usar para prender os inimigos, como demonstrado com o seu golpe Artemis Elencos. Ele também pode entrar no seu modo de porrada bruta como deus do boxe com as liras de Phoebus, as luvas que ele usa para socar a cara do inimigo e até mesmo poder revestir as suas mãos para dar socos mais potentes, como fez tanto no meio da luta contra o Leônidas quanto no final para derrotá-lo. Além disso, ele pode criar seu famigerado arco com a estátua de Artemis e manipular as já faladas flechas de luz dele. Com isso tudo, fica meio óbvio que as habilidades do Apollo no geral, apesar de serem mais voltadas para o combate e para as skills do que de fato para habilidades, são muito melhores, mais versáteis e mais úteis do que as do Poseidon, por isso o ponto de habilidade vai para Apollo. E com isso chegamos ao sagrado ponto do matchup, onde tudo que foi falado anteriormente vai se colidir, entrar numa grande panela e dela vai sair o vencedor desse confronto. Primeiro nós temos que ver como o Apollo vai lidar com os golpes do Poseidon. Quanto a Amphitrite, em questão de número e impacto, ela se compara bastante com o Phalanx Athanatos do Leônidas que o Apollo desviou, então com o Poseidon não seria diferente. Já com o Chonen Tiro Demeter do Poseidon, que é aquele golpe de números estocados de cima para baixo, o Apollo teria poucas coisas para fazer. Ele poderia sim desviar e ele tem bons feitos para isso, mas não tão relevantes para eu imaginar ele saindo intacto. O que eu poderia imaginar ele fazendo é tentar aliviar o dano que ele tomasse com as suas cordas, criar um escudo com elas ou então tentar usar a dominação brilhante dele que é prender o inimigo com as cordas, o que limitaria sim bastante as movimentações do Poseidon. E se isso acontecesse, e provavelmente iria em certo ponto da luta, pois o Apollo poderia se aproximar com seu footwork quando o Poseidon caísse no chão, coisa que ele fez na luta contra o Sasaki, o Apollo poderia prendê-lo e então desferir alguns socos e o seu soco de luz sem nome que deu bastante dano no Leônidas, e como o Poseidon tem pouca resistência e durabilidade, ele provavelmente sentiria bastante dano. Mas nenhum desses golpes seria o decisor dessa partida. Para decidir quem vence esse duelo, nós temos que nos focar nos principais trunfos desses dois personagens, no caso o Medusa All of Demeter e o Apollo Epicairos. E para não esquecer, o Apollo também tem a sua flecha de prata, o golpe que matou o Leônidas, mas eu não vejo ela sendo relevante aqui porque ela meio que foi feita em um contexto muito específico onde ambos Leônidas e Apollo apostaram suas últimas forças em uma colisão de golpes. Mas o Poseidon não é esse tipo de personagem, ele provavelmente só desviaria desse golpe se o Apollo usasse, então ele é meio inútil. Agora a questão toda aqui é Medusa All of Demeter versus Apollo Epicairos. Quem vence? Como falado anteriormente, o Apollo tem a vantagem da velocidade de ataque maior, enquanto o Poseidon tem o maior número de spams. Mas temos que lembrar que as flechas do Apollo eram várias também, e o Leônidas foi atingido por inúmeras delas, como uma chuva. O Poseidon, porém, poderia tentar desviar ou se movimentar em várias direções para desviar dela, já que ele tem grande vantagem nesses atributos. Porém, temos um problema aí. Como o Leônidas nem tentou desviar das flechas, ou melhor, não teve nem a oportunidade, fica meio difícil da gente definir o quão rápido você precisa ser para esquivá-las ou para você sequer se mover antes de ser acertada por elas. Porque o Poseidon não precisa se esquivar necessariamente da flecha, só ir se movendo até sair do alcance do arco. Lembrem-se, o Apollo tem um limite de alcance pro arco dele, que é aquela parte da frente dele, e provavelmente ele não consegue sair girando o arco tão rápido assim para todo canto da arena. A questão é, o Poseidon consegue sair do alcance antes de virar um queijo suíço cheio de furos das flechas do Apollo? Bom, o Medusa All of Demeter é um golpe extremamente rápido que alivia velocidade de ataque e velocidade de movimento, que é o que o Poseidon precisa muito aqui para não morrer com o Apollo Epicairos. Porém ele demonstrou um limite nesses stats, que foi quando Sasaki alcançou e superou o Poseidon e interrompeu o seu Medusa All of Demeter. Sim, é isso mesmo, o Sasaki interrompeu, ele foi mais rápido e interrompeu o golpe.
Com isso, não sabemos se o Apollo tem um limite para o quão rápido alguém tem que ser para desviar das suas flechas ou se movimentar para sair do alcance delas, mas sabemos o limite para a reação do Poseidon, um golpe mais rápido que o seu Medusa of Demeter. E, senhoras e senhores, se vocês assistiram com atenção até aqui, sabem onde eu quero chegar. Sim, o Poseidon pode até tentar sair do alcance do Apollo, já que desviar tá fora de questão aqui, mas ele ia tomar várias flechas dele e a resistência e durabilidade do Poseidon não são tão altas. O Apollo Epicyrus do próprio Apollo é mais rápido que o Medusa of Demeter e escala para cima do golpe, então não tem como essa técnica salvar o Poseidon de ser completamente furado pelas flechas. Também não existe uma forma do Poseidon defletir o tiro de volta, já que ele não tem um escudo que nem o Leônidas e fazer isso com um tridente é uma forçação de barra tremenda. Além disso, lembre-se, as flechas do Apollo são invisíveis, ou seja, o Poseidon nem sabe de onde elas estão vindo e por mais que ele provavelmente tenha muita experiência em batalha, que nem o Leônidas que conseguiu intuir onde ela iria e como defleti-la, o Poseidon não só não tem recursos para defletir contra o Apollo, como se ele conseguisse se proteger, sei lá, esquivando mesmo ou colocando o escudo na frente, estaria vindo várias outras flechas para finalizar um serviço. E não é intuir uma ou outra que vai salvar a pele dele. Então, sim, entre o deus arrogante, o rei dos mares Poseidon e o deus humilde, deus do sol Apolo, o vencedor dessa veloz e nobre batalha é o deus do sol Apolo. Essa foi uma luta bem difícil de se analisar, e a velocidade do Poseidon é um negócio bem difícil de se lidar, e sinceramente eu fiquei até surpreso com o resultado da luta depois de analisá-la, mas eu tô bem seguro da minha conclusão. Você discorda do resultado? Comenta aí embaixo a sua opinião e não se esqueça de se inscrever no canal, link das redes sociais do canal e do Discord, tudo aí na descrição e até mais.